Boa noite. Agora a gente vai ler um texto do Danilo Marcondes, o livro Textos Básicos sobre Ética, na página 16 do PDF que os meus alunos têm. E a página começa assim: Górgias. É melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Eu vou ler agora as partes principais aqui da explicação do Danilo Marcondes. Aqui embaixo a gente tem o próprio diálogo de Sócrates, escrito por Platão. E aqui está a explicação do Marcondes. A gente vai primeiro ler a explicação e depois vai ler o diálogo. Só que na explicação eu vou só nas partes principais. Sócrates procura mostrar que o indivíduo que comete injustiças e causa danos a outro será visto como injusto e perverso. Isso será negativo para sua reputação e seu convívio em sociedade, e, portanto, acabará lhe prejudicando. Então, para Sócrates, é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la, se tiver que escolher entre os dois, porque o indivíduo que pratica a injustiça passa a ser mal visto na sociedade, os outros vão ficar com o pé atrás em relação a ele, e isso bem no fim vai acabar prejudicando a vida dele mesmo. Segunda tese é que não se pode ser feliz fazendo o mal. Por isso, é preferível sofrer uma injustiça do que praticá-la. Essa é a segunda tese. Em primeiro lugar, você vai ser prejudicado, em segundo lugar, você não vai conseguir ser feliz fazendo o mal. Em terceiro lugar, aquele que faz o mal ao ser punido expia a sua culpa, quer dizer, paga pelo seu erro, fica quite com a sociedade e consegue voltar a ser feliz. Então esse texto tem três teses. Primeira tese: a pessoa não deve fazer o mal, porque isso vai provocar aversão das outras pessoas em relação a ela e ela mesma vai ser prejudicada. Segunda tese: a pessoa não deve fazer o mal, porque fazendo o mal ela não vai conseguir ser feliz, independente da opinião dos outros. Ela vai ser uma pessoa pior mesmo e mais infeliz. E terceira tese: caso a pessoa já tenha cometido o mal, a melhor coisa a fazer é pagar pelo erro que cometeu, porque aquele que paga pelo erro que cometeu está mais próximo de não cometer mais erros da próxima vez do que aquele que faz o mal e passa despercebido. Então, essa é a introdução do Danilo Marcondes. Agora a gente passa à leitura do próprio diálogo de Sócrates. Sócrates: porque o maior dos males consiste em praticar uma injustiça. Polo: esse é o maior? Não é o maior sofrer uma injustiça? Então, Polo está dizendo que o maior dos males é sofrer uma injustiça. E Sócrates está dizendo que o maior dos males é praticar uma injustiça. E Polo pergunta: preferirias então sofrer uma injustiça do que praticá-la? Sócrates: não preferiria uma coisa e nem outra, mas se fosse inevitável sofrer ou praticar uma injustiça, preferiria sofrê-la. Ora, né? Uma tese radical. E Sócrates diz: considerando-se dois doentes, quer seja doente do corpo ou doente da alma. Doente da alma é pior do que o doente do corpo, né? Porque para Sócrates a alma é imortal e vale mais do que o corpo. Então, só esse parênteses aí. Mas imagine-se duas pessoas doentes, não importa se do corpo ou da alma. Qual dessas pessoas é mais infeliz? A pessoa que se trata e obtém a cura, ou aquela que não se trata e permanece doente? Ele pergunta. E Polo responde: evidentemente, aquele que não se trata é mais infeliz. E Sócrates diz: e não é verdade que pagar pelos próprios crimes seria a libertação de um mal maior?
cometeu males, você paga pelo próprio crime, você se liberta desse mal. E Polo concorda. É claro que sim, ele diz. Sócrates. Isso porque a justiça é uma cura moral que nos disciplina e nos torna mais justos. A justiça que ele está falando aqui é a justiça punitiva, é a punição. A justiça é uma cura moral que nos disciplina e nos torna mais justos. Veja aí a semelhança do pensamento de Platão com milênios do pensamento cristão que dominou o mundo. E o pensamento cristão também tinha essa ideia de que se você pecou, se você errou, o sofrimento poderia te libertar do pecado. Agora, se a gente pensar por um olhar não cristão, veja quanto sofrimento a mais isso causou no mundo. Mas aí é um olhar não cristão e um olhar não platônico, né? Aí é um olhar mais nietzscheano. Vou me ater ao texto. Então, Sócrates diz: pagar pelos próprios crimes é a libertação de um mal maior. A justiça é uma cura moral, ela cura, né, a gente e nos disciplina e nos torna mais justos. E Polo concorda com ele. O mais feliz, porém, de Sócrates, é aquele que não tem maldade na alma, pois ficou provado que esse é o maior dos males. O mais feliz é aquele que não comete injustiça, aquele que não prejudica os outros, aquele que não tem maldade na alma. Esse é o mais feliz. E Polo concorda. Sócrates. Em segundo lugar, vem aquele que dessa maldade foi libertado. Mais feliz você é se não praticar injustiça contra os outros. Mais feliz. Conclui-se, então, que o maior mal consiste em praticar uma injustiça. Polo diz: sim, é o que parece. No entanto, ficou claro que pagar por seus crimes leva à libertação do mal. Então não é vantagem você fazer uma maldade, fazer e permanecer escondido, sair impune dessa maldade. Porque daí, outra hora, você vai praticar a maldade de novo. A sua alma não vai evoluir. Para a sua alma evoluir, tendo errado, uma vez que você errou, é preciso que você pague com a sua dor, com o seu sofrimento, o mal que você causou injustamente a outra pessoa. E assim você vai se aperfeiçoando moralmente. Agora faz uma reflexão aqui comigo, o que Platão pensaria do nosso ideal de educação hoje. Porque hoje a gente evita a punição de todas as formas. Não estou dizendo que é certo castigar e nem que é errado. Não estou dizendo isso. Estou falando o que Platão pensaria. Ora, Platão pensa que, assim como os cristãos, por milhares de anos pensaram, por mais de 1000 anos pensaram, assim como Platão, os cristãos, Platão pensa que o sofrimento nos liberta do erro, do pecado, da maldade. Embora Platão não falasse em pecado, mas falava em vício, que é um sentido laico para a mesma coisa, para o erro, para o mal moral. Então, Sócrates, repetindo, ficou claro que pagar por seus crimes leva à libertação do mal. E Polo diz: é possível que sim, Sócrates. No entanto, ficou Sócrates, e não pagar pelos seus crimes é permanecer no mal. E Polo diz: sim, Sócrates. Cometer uma injustiça é, então, o segundo dos males, sendo o primeiro e maior não pagar pelos crimes. Nossa, olha só. Sócrates coloca que o maior dos males não é cometer uma injustiça. Isso é muito, muito louco, né? Porque é óbvio que, pelo menos na minha visão, eu sei que não interessa a alguns, mas no meu bom senso, digamos assim, ou no senso comum, é óbvio que para a maioria das pessoas
cometer uma injustiça seria o maior mal. Mas Sócrates está dizendo que não. Cometer uma injustiça é o segundo dos males, não é o maior. O primeiro e maior é não pagar pelos crimes cometidos. Porque o pagamento do crime é corretivo, ele corrige a alma, ele coloca a alma no reto caminho. E Polo concorda, assim ao que parece. Sócrates: mas meu amigo, não era disso que discordávamos? Tu consideravas feliz alguém que, por praticar os maiores crimes sem sofrer nenhuma punição? Né? A meu ver, é o oposto. Porque na parte anterior do diálogo, que não aparece aqui, o Polo estava elogiando um conhecido deles chamado Arquelau. E Arquelau, ele tinha praticado muitos crimes e tinha conseguido escapar ileso, ou seja, ele não foi punido pelos crimes. E o Polo estava no começo do diálogo, que a gente não leu aqui, dizendo que isso é bom, isso é admirável, você, né, poder cometer crimes e não ser punido. E enquanto isso, Sócrates vai dizer, não, ao contrário, isso é terrível, isso é pior, porque se você escapa ileso dos crimes cometidos, você não se emenda, você não se corrige, você não se aperfeiçoa, você não melhora, né? Aí, voltando aqui. Será sempre mais infeliz o autor da injustiça do que a vítima, e ainda mais aquele que permanece impune e não paga por seus crimes. Não era isso que queria dizer? Então, para Sócrates, cometer uma injustiça contra outra pessoa é uma infelicidade maior do que sofrer uma injustiça. Agora, cometer uma injustiça contra outra pessoa e não pagar pelo erro cometido, para poder se arrepender, para poder refletir, para poder não agir assim da próxima vez, é o mal maior ainda do que o próprio crime cometido. É um mal maior ainda, né? Então, essa tese de Sócrates, né? Vou ler só uma partezinha aqui do final agora. O maior mal não é ser golpeado na face sem motivo, não é levar um tapa na cara sem motivo, ou ser ferido, ou ser roubado. Bater-me e ferir a mim e aos meus, quer dizer, aos meus filhos, aos meus amigos, a minha esposa. Bater-me e ferir a mim e aos meus, escravizar-me, assaltar minha casa, ou em suma, causar a mim e aos meus algum dano, é pior e mais desonroso para quem o faz do que para mim que sofro esses males. Então, quer dizer, o ladrão que rouba a sua casa, o político que rouba os seus impostos, na visão de Sócrates, pratica um mal maior a si mesmo do que o mal que ele pratica a você. É uma tese bastante radical. Depois outros filósofos, né, muitos, mais de 1000 anos depois, vão começar a discordar disso daqui. E um deles é Nietzsche. Mas esse pensamento predominou, né, e ainda predomina no mundo. Tá? Tchau, até mais.